Então vamos lá, pessoal, segunda aula falando sobre unidades de medida que a gente vai utilizar nos cálculos químicos para quantificar substâncias em relação ao que acontece nos fenômenos químicos, ok? Então o que a gente vai ver nessa matéria? Mol, o que é quantidade de matéria, mol e constante de Avogadro, certo? A gente vai abordar nessa aula. O que mais? Como obter quantidade de matéria de uma substância a partir de sua massa e vice-versa, ou seja, a gente tem lá o número de mols, tá, de uma substância. Qual é a massa dessa substância? E o contrário também, a gente tem a massa em gramas dessa substância. Qual é a quantidade de matéria? Qual é o número de mols que se tem dessa substância? Tá? Quando vocês se tiverem contato com essa expressão quantidade de matéria, estudando química, já podem sublinhar e colocar número de mols. Tá? Quando se fala, queremos saber, ou se quer saber a quantidade de matéria de determinada substância, já pode sublinhar a quantidade de matéria e colocar ali, e se quer saber o que? O número de mols que se tem nessa substância. E como obter a quantidade de átomos, moléculas, íons a partir da quantidade de matéria, do número de mols da substância e da massa da substância. Tem como a gente saber a quantidade de átomos, moléculas, numerosidade e quantidade de matéria. O que existe. Vocês lembram da aula passada que eu falei, e que eu mostrei um quadro aumentando as escalas. No caso lá foi de uma antena de joaninha para o pólen e tudo mais. Eu falei lá que tinha as substâncias são compostas por uma infinidade de átomos, gigantesco. Então, para a gente estudar isso, a gente utiliza esse termo aí, ou essa unidade de medida, tá? Chamado quantidade de matéria, que a gente diz que essa quantidade de matéria é uma numerosidade, tá bom? O que seria uma numerosidade? Seria como se fosse a dúzia para ovos, tá? É muito mais fácil, né, no caso da utilização de dúzia, tá, de algumas coisas, quando tem muita quantidade, muitas unidades dessa mesma coisa, se utiliza alguns termos para que a gente não tenha que falar o número de unidades dessa coisa em questão que eu estou falando para vocês. Como a quantidade de átomos e moléculas é imensa, tá, nas substâncias, a gente não pode trabalhar com essa substância contando a quantidade de átomos que tem ali, a quantidade de moléculas. Então a gente utiliza-se de uma quantidade, de uma numerosidade padrão para estudar essa substância, ou para fazer os cálculos para que eu quantifique essa substância. Ok? Então, a numerosidade é mais ou menos isso. Deixa eu ver o próximo. Quantidade de matéria. O que é quantidade de matéria? É a grandeza de numerosidade, ou seja, uma quantidade, é uma grandeza que mede uma quantidade, que tem como unidade de medida a quantidade de entidades, ou seja, de qualquer coisa, no caso aqui, de entidade de átomos, contidos em 12 gramas de carbono 12. Vejam que se repete a referência. Massa atômica se usa carbono 12, é 1/12 do átomo de carbono 12, e aqui é o que? 12 gramas de carbono 12 nos dá a quantidade de matéria, certo? Quantidade de matéria padrão, ou seja, a quantidade de átomos que existe nessa massa, certo? É o que a gente denomina de mol, ou número de Avogadro, como a gente vai ver mais para frente. Então, mol é essa unidade de quantidade de matéria, certo? No qual existem uma quantidade de átomos tais, tendo como referência 12 gramas de carbono pelo sistema internacional, tentando simplificar melhor aí, em quilogramas, sabendo a quantidade de átomos que tem carbono 12, certo? 12 gramas de carbono 12. Comprimento a gente mede em metros, a quantidade que existe, certo? Que existe e quantidade de matéria ou de átomos que existe em mol. Por isso que a gente tem essa correspondência. O mol corresponde a esse como que se pronunciam, normalmente.
Então essa constante de Avogadro, ou esse número, ele vai evoluindo com o tempo. Por quê? Porque essa medida aqui, gente, é uma medida experimental. De 1917 até 2015, a tecnologia evoluiu imensamente. Por isso que esse número aqui, ó, ele foi ficando o quê? Mais preciso, certo? A gente consegue contar melhor a quantidade de átomos que existem em 12 gramas de carbono 12, certo? Então, por isso que esse número muda. Apesar do que, desde 1941 até hoje, não mudou tanto assim. Se a gente ver daqui para cá, já houve uma mudança de 0,04 mais ou menos, né? Mas daqui para cá quase não há mudança, ok? Então, a constante de Avogadro, certo? É uma constante experimental. Você faz um experimento para descobrir a quantidade de átomos que existe em 12 gramas de carbono 12. E essa quantidade se refere a uma unidade de mol. Essa quantidade é equivalente, ou essa aqui, é equivalente a 1 mol. Então vamos a alguns exemplos aí. Qual a quantidade, ou calcule a quantidade de íons cloreto em 2 mols de NaCl. Olha, esse conjunto aqui tem 2 mols, certo? Então vamos lá. Então temos aí a massa atômica, tá? Do sódio e do cloro, e o número de mols do cloreto de sódio, que é igual a 2 mols. Ó, então, se temos 2 mols de NaCl, tá? O que acontece? 2 mols do conjunto é a mesma coisa que eu dizer que tem 2 mols de cloro somente. Se eu tivesse 1 mol de NaCl, eu vou ter 1 mol apenas de cloro também, certo? Uma vez que no conjunto, para cada um sódio, eu tenho um cloro. Então, se há 2 mols de cloreto de sódio, eu também vou ter 2 mols de cloreto, certo? Então, considerando que 1 mol equivale a constante de Avogadro, aquela quantidade lá mostrada anteriormente, quantos íons cloreto há? O que a gente sabe? Que 2 mols há uma certa quantidade. E 1 mol há essa quantidade aqui, certo? Então a gente faz uma correspondência, uma regra de 3. Se em 1 mol de cloreto eu tenho a constante de Avogadro, em 2 mols eu vou ter quanto? No caso aí, Y. Então, monto a equação e descubro que, no caso, próximo a quantidade de íons cloreto de átomos de oxigênio em meio mol íons, ou 0,5 mol de óxido de carbono. Agora vamos ver aqui. Massa atômica de carbono, massa atômica do oxigênio. Número de mols de CO2 é o que? 0,5 mols. Olha, uma atenção aqui. Cada conjunto desse eu tenho quantos átomos de oxigênio? 2. Então, se eu tenho 0,5 mols desse conjunto, de oxigênio eu tenho que ter o quê? O dobro dessa quantidade. Uma vez que em cada conjunto desse eu tenho 2 oxigênios, 2 átomos de oxigênio. Então, a cada CO2 há 2 átomos de oxigênio. Então, há 1 mol de oxigênio e 0,5 mol de CO2. Mas ele não quer saber o número de mols, a quantidade de matéria, ele quer saber a quantidade de átomos. Então, vamos usar a constante de Avogadro. Considerando que 1 mol tem essa quantidade de átomos, quantos átomos de oxigênio há? Então, se há 1 mol de oxigênio, haverá o quê? 6,02 vezes 1023 átomos de oxigênio, tá? Em 0,5 mol de qual é a quantidade de matéria em 5 vezes 10 a 20 átomos de nitrogênio em uma solução de NH3, amônia? Certo? Vamos lá. Então, as massas atômicas eu sempre coloco, mesmo que não precise, tá, gente? Porque a maioria desses cálculos precisa de massa atômica. Nesses cálculos não estamos precisando, mas mesmo assim está a informação aí. Então, temos o que? 5 vezes 10 a 20 átomos de nitrogênio. Ok? Se a gente tem essa quantidade de átomos de nitrogênio em uma solução de NH3, logo eu tenho o quê? Olha, se cada conjunto eu tenho, a cada um conjunto de NH3 eu tenho um átomo de nitrogênio, logo eu vou ter o quê? Qual a quantidade de moléculas que eu vou ter aqui também? A mesma de nitrogênio. 5 vezes 10 a 20 NaH3. Tá? Então, se a cada 5 vezes 10 a 20 átomos de nitrogênio haverá a mesma quantidade de moléculas de NH3, certo? O que eu faço aí?
considerando que 1 mol, certo, equivale ao número de Avogadro, quantos mols de NH3 haverá? Certo? Uma vez que ele quer saber o quê? Qual é a quantidade de matéria, número de mols, certo? Qual é o número de mols que se tem quando temos essa quantidade de átomos numa solução? Vamos ter o quê? 1 mol de nitrogênio equivale a essa quantidade de átomos. Essa quantidade de átomos equivale a qual quantidade de nitrogênio? Ou quantos mols de nitrogênio? Fizemos a regra de 3, montamos a equação e aí obtemos o quê? Que nessa solução há 8,3 vezes 10 a menos 4 mol de amônia ou mol de nitrogênio. Tá? Outro exemplo agora, de mols vai ser a mesma. E a quantidade de matéria em átomos, uma molécula de hidrogênio. O que ele quer saber em relação à questão anterior? Qual é o número de mols de hidrogênio? Qual é o número de mols? Tá? Na verdade não é o número de mols não, ele quer saber a quantidade de matéria em átomos. Então qual a quantidade de átomos existentes naquela quantidade de NH3? Olha, se temos lá que o número de átomos de nitrogênio naquela solução é 5 vezes 10 a 20, o que a gente vai fazer? A cada um NH3, a cada um conjunto dessa molécula, temos o quê? Ou há 3 átomos de hidrogênio, certo? Então se a gente tem uma dessas, temos 3 de hidrogênio. Então o que vai ser no final das contas? Se a gente tem essa quantidade de moléculas de NH3, como calculado anteriormente, ou fazendo a correspondência com o átomo de nitrogênio, a gente vai ter o quê? 3 vezes mais essa quantidade em átomos de hidrogênio. Então o cálculo é super simples, é só multiplicar essa quantidade por 3, que é a quantidade de hidrogênio. E é isso, pessoal, por hoje. E aí, obrigado. O valor que é 1,5 vezes 10 a 21.